novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga. Olá, crianças, famílias, adolescentes. É com muita alegria que nós estamos aqui nesse momento e com muita esperança para apresentar a vocês o novo formato de Fazermos Educação em Oeiras. Um formato onde a gente conta com todo o empenho das famílias e com toda a dedicação de vocês para espalharmos o saber pelo ar. No novo tempo, apesar... Olá, querido aluno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Alex Couto, professor do 9º ano, tá certo? E hoje a gente vai trabalhar a questão da paisagem e da urbanização. Paisagem é essa que a gente consegue o quê? Analisar o espaço em que vivemos. Paisagem é essa que é tudo aquilo que está no nosso campo de visão. Essa paisagem, de uma certa forma, ela pode ser dividida de duas formas. Paisagem natural e a paisagem humanizada. Primeiramente, a gente tem que entender o que seria, no caso, essa paisagem natural. Paisagem natural é aquela que não sofreu alteração por parte do ser humano. Paisagem essa que foi criada por quem? Pela natureza. Consequentemente, essa paisagem natural, ela vai apresentar o quê? Elementos naturais. Só que existe o quê? Essa paisagem natural, ela ao longo do tempo, ela vai se modificando, vai se transformando devido às ações do ser humano. Essa paisagem, ao longo do tempo, ela vai sofrendo o quê? Uma modernização, um processo de criação de cidades, consequentemente construção de estradas, escolas, e o ser humano ele vai o quê? Vai modificando essa paisagem ao longo do tempo. Então, se a gente pegar o quê? Uma foto nossa quando a gente era criança e a gente pegar outra agora, a gente vai perceber que a gente sofreu algumas modificações. Oeiras, por exemplo, há 60 anos atrás e Oeiras hoje em dia, ela está o quê? Modificada, ela se transformou. Até a forma de pensar, a forma de vestimento, as músicas estão o quê? Totalmente diferente do que era 60 anos atrás. Ou seja, paisagem natural é aquela que não sofreu alteração do ser humano. Paisagem humanizada é aquela que já sofreu alteração por parte do ser humano. Tanto que dentro dessa paisagem natural, como dessa paisagem humanizada, existe a questão dos elementos. Ou seja, o que são essa questão desses elementos? A gente tem o Morro do Leme, aqui na cidade de Oeiras, e, consequentemente, no Morro do Leme, a gente consegue encontrar elementos naturais, que são aqueles elementos constituídos pela natureza, como o morro, o próprio morro, a questão do capim, das árvores, e tem a questão dos elementos culturais, que são os elementos criados pelo ser humano. A questão da escada, a questão das torres, das casas, da própria estátua, que são elementos culturais que foram constituídos pelo ser humano. Tanto que a gente consegue perceber que a paisagem de vários países nesse período de quarentena, nesse período de pandemia, houve o quê? Uma modificação. Essa modificação se deve o quê? Devido a esse período de quarentena, várias atividades industriais, eles diminuíram, no caso, o seu engajamento, o seu processo. E com isso houve o quê? Uma limpeza do meio ambiente, ou seja, lugares que eram bastante poluídos devido às atividades industriais, o ar ficou mais limpo, consequentemente. E como, por exemplo, a gente tem a China, a gente tem a questão do São Paulo, que são regiões bastante poluídas, só que houve o quê? Uma melhora na qualidade do ar devido a essas atividades industriais terem diminuído mais. Isso aí é para sempre? Consequentemente, não. Justamente por quê? Porque após essa pandemia, as atividades industriais elas vão voltar e vão voltar, consequentemente, a poluir o meio ambiente novamente. Tanto que essa questão da poluição, devido a essas atividades industriais, elas começaram a partir de quê? A partir da primeira Revolução Industrial. Quando foi que se deu início à questão da primeira Revolução Industrial? Em 1750, no século XVIII, lá na Inglaterra, que tinha como fonte de energia o quê? O carvão mineral e as indústrias têxteis. O que são indústrias têxteis? São indústrias de roupa. E acabaram se espalhando pelo continente europeu e os Estados Unidos e o Japão. Só que a partir daí, esse processo de industrialização, ele se deu de forma o quê? Lenta, onde para a segunda revolução foi quase 100 anos, para a terceira também foi quase 100 anos no caso. Ou seja, isso aí acabou tendo uma organização mais acentuada por parte desses países.
diferentemente, por exemplo, de outras regiões que o processo de industrialização se deu de forma mais acelerada e isso aí gerou que uma desorganização urbana, gerando assim as comunidades, as favelas, as periferias e influenciando na qualidade de vida da população. Ou seja, primeiramente a gente tem que entender o que seria urbanização. Urbanização é quando a cidade tem um número de habitantes maior do que a zona rural. A cidade de Oeiras é o quê? Uma cidade urbana, justamente porque o número de habitantes na cidade é maior do que a zona rural. Para a gente ter uma iniciação, tem como principal característica o quê? Sim, se a urbanização é quando a população da cidade é maior do que na zona rural, quando foi que esse processo se iniciou? Se iniciou com a primeira Revolução Industrial, onde as máquinas acabaram substituindo a mão de obra humana no campo, as pessoas não tinham mais o que fazer no campo, acabaram o quê? Se deslocando em direção às cidades. Isso aí gerou o quê? Gerou, consequentemente, um crescimento do número de pessoas nas cidades urbanas, no caso, e, consequentemente, um esvaziamento nas cidades rurais, gerando assim o que? A urbanização, o crescimento, o desenvolvimento das cidades. E isso aí, consequentemente, é o processo de quê? Urbanização. Isso aí teve como principal característica o quê? O êxodo rural. O que é êxodo rural? É a saída do homem do campo em direção à cidade. Hoje em dia, já está acontecendo o contrário, que é o quê? O êxodo urbano, que é o quê? A saída do homem da cidade em direção ao campo, em busca de quê? Melhor tranquilidade, uma melhor qualidade de vida, um bem-estar muito maior. Tanto que a gente consegue perceber, olhando esse gráfico aí, a gente consegue perceber o quê? Que a população do mundo, ela se tornou o quê? Urbana a partir de 2005. Ah, professor, quer dizer que o desenvolvimento, no caso da urbanização, foi de forma lenta? Sim, no mundo foi de forma lenta, justamente devido ao quê? Esse processo industrial. Nos países subdesenvolvidos, como o Brasil, a Argentina, o México, houve o quê? A China, no caso, houve o quê? A questão do desenvolvimento, a industrialização de forma acelerada, proporcionando o quê? Essa urbanização de forma desorganizada. Então, o mundo começou a ser urbano a partir de quê? De 2005. Justamente porque o número de pessoas nas cidades são maiores do que na zona rural. Tanto que a gente consegue perceber também, nesse outro gráfico, que o processo de urbanização do Brasil se deu de forma o quê? Bastante acelerada. Como a gente viu, a primeira revolução em 1750, a segunda revolução em 1850, a terceira revolução durante o período de Guerra Fria, principalmente em 1970. Só que a gente consegue perceber que o Brasil, a gente analisar esse gráfico aí, tem como principal característica o quê? O processo de industrialização do Brasil, de urbanização, se deu de forma mais acelerada de 1940 a 1970. Nesse período aí, teve a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial. Esse desenvolvimento e essa urbanização do Brasil de forma rápida, gerou o quê? Gerou a questão das periferias, das comunidades e proporcionou o quê? A desigualdade social, a segregação econômica. O que é segregação econômica e social? É a exclusão da população relacionada ao que? A economia, relacionado ao bem-estar, proporcionando assim o que? Pobreza, gerando pobreza. Tanto que aquelas pessoas que vieram do campo em direção à cidade tiveram o que? Dificuldades para encontrar um terreno, porque os terrenos mais centrais são terrenos caros. Isso aí acaba o que? Excluindo aquelas populações de renda mais baixa. Aonde? Como elas têm que morar em algum lugar, elas acabam indo morando aonde? Nas áreas mais afastadas dos centros urbanos, gerando assim a constituição das favelas, das periferias e o aumento também da violência devido à falta de oportunidades que muitos têm, tá certo? E, além disso, durante esse período de Covid-19, houve o quê? Uma questão de mostrar, no caso, as dificuldades que o Brasil tem no seu contexto histórico, nas regiões de periferia, de comunidades, aonde o essencial para a gente combater o vírus é o quê? É lavar a mão. Consequentemente, usar máscara, passar álcool gel na mão. Só que em muitas comunidades não tem água para você banhar, para você lavar as mãos. Você não tem condição de quê? De passar um álcool gel, comprar um álcool gel, não tem condição de comprar uma máscara. Isso aí fica cada vez mais difícil, como a gente está vendo aí nessa reportagem aí. Moradores da comunidade do Rio de Janeiro sofrem com a falta de água em meio à pandemia do coronavírus,
justamente devido ao quê? Aos fatores históricos, desde o período colonial do Brasil, que tem essa questão da desigualdade social. A maior parte da renda está concentrada na mão de uma minoria e a maior parte é uma população pobre, uma população que não tem uma qualidade de vida boa como se espera, tá certo? Por isso que o Brasil é um país subdesenvolvido e não desenvolvido. E existe essa questão do crescimento urbano com a urbanização. É a mesma coisa? Não. Urbanização, a gente viu que é quando a população da cidade é maior do que a zona rural. Crescimento urbano é quando a cidade continua crescendo, a cidade continua se desenvolvendo. Como? A cidade de Oeiras é uma cidade urbana, só que o crescimento urbano da cidade de Oeiras nunca parou. Daqui a 30 anos, Oeiras já deve ter passado por um processo de verticalização e de modernização. Então, pessoal, fiquem em casa, lavem as mãos, só saiam quando necessário e até a nossa próxima aula. No novo tempo, apesar dos castigos.